Olá, amigos! Meu nome é Rafaela Fernandes e nós estaremos conversando esta tarde no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, sobre um conto de Amélia Rodrigues, da série encontrada nos livros de psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que se trata de uma bela passagem evangélica de pregação de nosso Mestre Jesus, que trata do diálogo entre Jesus e o obsidiado Garazeno. Jesus estava em uma tarde com os apóstolos, numa barca no mar da Galileia, quando então se aproxima da cidade de Gerasa. A cidade de Gerasa também estava sob o domínio romano e fazia parte da Decápole, que era um conjunto de outras 10 cidades que também estava sob o jugo do Império Romano. Gerasa não era uma cidade que possuía solo fértil, portanto a sua população, quase toda, entregava-se a atividades de cultivo, de criação de carne suína, de porcos. Então a cidade toda possuía várias criações de porcos para alimentação de seus habitantes. E Jesus ali se aproxima, quando então, encostando nas margens da cidade, vem a seu encontro um louco gritando, que era conhecido como um endemoniado, e ele estava justamente numa região da cidade que era o cemitério, era uma necrópole. E lá estava numa tumba vazia, mas ele percebe a aproximação de Jesus e de lá sai proferindo vários impropérios. Ele estava numa condição de grande miserabilidade humana, estava quase louco, com o cabelo todo despenteado, nu, e nos seus pulsos e pés estavam atadas cordas e pedaços de corrente que pareciam lembrar que ele havia se soltado por já ter ocorrido sua prisão pela própria população por inúmeras vezes por medo dele. Acontece que ele estava sendo subjugado por inúmeros espíritos infelizes. Só que na época não havia essa ideia. As pessoas diziam que pessoas que estavam passando por uma subjugação, por uma obsessão de outros espíritos, entendia que estavam possuídas pelo demônio. O termo demônio vem de daimon. Lá na época da Grécia Antiga, Sócrates já falava que ele possuía um daimon. Daimon, na época de Sócrates, tinha a ideia de espírito. E quando assim Sócrates falava, ele estava referindo-se sobre o seu guia. Só que, contudo, com o tempo foi deturpado esse termo e na época de Jesus, daimon transformou-se na palavra demônio, que significava aquele ser, aquela criatura que foi expulsa por Deus, criada por Deus, mas expulsa por Deus e que vive do mal e para sempre governará e imperará a maldade. O que nós sabemos que dentro da doutrina espírita não é possível. Então se aproximou-se esse espírito de Jesus e o mais interessante é que esse espírito reconhece a natureza de Cristo, porque isso também é narrado nos evangelhos de Marcos e Mateus. E ele vem gritando: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te e conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isso mostra que Jesus, aparentemente, deixou que
esses espíritos percebessem de quem ele se tratava. E nesse mesmo instante, Jesus fala: quem és tu? E ele responde, para a surpresa e temor de todos os apóstolos: eu sou legião, porque somos muitos. E Jesus fala: retira-te deste homem. E os espíritos que ali dominavam a consciência daquela criatura começam a insistir com Jesus que não o expulse para o abismo, mas deixe que entrem nos porcos que ali se encontravam próximos. Havia uma criação, uma vara de mais ou menos 2.000 porcos. E Jesus permite que lá esses espíritos vão. Evidente que, dado aos miasmas doentios, pesados, tóxicos que se encontravam com aqueles espíritos perversos, o momento que eles se aproximam daquela criação de animais, os animais passam a debaterem-se, não suportam aquele fluido pesado, agitam-se, acarretando até mesmo que eles estejam invadindo as cercas, passam os portões e, em desabalada carreira, acabam precipitando-se no penhasco e caem no mar da Galileia, afogando-se mais de 2.000 desses animais. Quando isso acontece, para o espanto dos apóstolos, ao mesmo tempo, aquele homem que estava há tanto tempo sofrendo aquele jugo daqueles espíritos, cai no chão, passa diversas sudoroses, mas imediatamente recobra a consciência e percebe que estava liberto de toda aquela dominação daquelas entidades perversas. Também acontece concomitantemente que há vários criadores daqueles animais que ali estavam cuidando da criação e presenciam aquele fato, aproximam-se de forma muito raivosa de Jesus, porque acabaram perdendo toda a sua criação e aquilo iria, sem margem de dúvida, acarretar prejuízos à cidade. Então, ao invés de eles, daqueles moradores, agradecerem a Jesus, o Mestre, por aquela atuação de ter expulsado aqueles espíritos malignos que estavam dominando aquela pessoa, eles não se importam com aquele homem e se importam principalmente com os porcos, com o dinheiro que eles haviam perdido. Então, esse conto ele é muito conhecido como a cidade que preferiu os porcos a Jesus. E Jesus acaba saindo dali com os apóstolos antes que fosse apedrejado e acaba nunca mais voltando a essa cidade de Gerasa. Depois disso, que acontece toda essa situação em que os homens vêm próximos quererem apedrejar Jesus, ou aquele homem que recobra a consciência imediatamente fala a Jesus: Jesus, o que queres que eu faça? E Jesus manda que aquele homem vá pregar na Decápole, naquelas 10 cidades, contando o que aconteceu, que houve aquela expulsão daqueles espíritos pelo Filho de Deus, então Jesus, nosso Messias. E assim acontece. Jesus vai embora, Jesus prossegue seu caminho de pregação com os apóstolos e aquele homem, antes abatido, que estava sofrendo todos aqueles martírios decorrentes da obsessão, passa a contar a todas as pessoas o que havia acontecido. As pessoas não acreditam nele, mas ele faz a sua parte naquelas 10 cidades e depois que acaba esse tempo em que ele faz essas pregações, conta o que aconteceu, ele une-se então à multidão que segue Jesus e passa a ajudá-lo, socorrendo os enfermos e todos aqueles que necessitam. Então é uma história muito bonita, que nós tiramos com ela vários ensinamentos muito importantes, muito notáveis, que hoje, à luz da doutrina espírita, fazem-se necessários o retorno destes contos e a análise minuciosa
porque em cada verso há um ensinamento diverso e muito importante. Inicialmente, trata-se de um caso de obsessão. Hoje nós sabemos que a maior pandemia que existe no nosso planeta não é a pandemia causada pelo Covid-19, é a pandemia da obsessão. Divaldo Pereira Franco fala muito sobre isso, Sueli Caldas Schubert fala muito sobre isso, que nós estamos vivendo uma era em um momento de grave pandemia ocasionada pela obsessão. E a obsessão, como dizia Allan Kardec, fala assim no Livro dos Espíritos, ela pode ser, e fala no Livro dos Médiuns também, ela pode ser simples, como quando se trata apenas de uma intervenção sem muitos prejuízos à entidade que está sofrendo essa obsessão, que é até mesmo muito sucinta. Pode ocorrer também a obsessão grave e a fascinação, e por fim a subjugação ou possessão, que muitos entendem que se trata de uma possessão demoníaca, que nós sabemos que houve toda essa desmistificação com a doutrina espírita, em que explica que na verdade não são demônios, mas sim são espíritos de homens que já viveram na Terra e que estão numa situação muito inferior, numa situação muito infeliz, e estão ocasionando uma espécie de vingança contra aquele espírito daquela pessoa encarnada. Claro que a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado, pode acontecer também de desencarnado para desencarnado, e pode acontecer também de desencarnado para encarnado, que é o caso que nós vimos aqui neste conto que fala sobre Jesus e o homem de Gerasa. Esse homem, como nós podemos analisar no início, ele estava numa situação de total selvageria, comendo restos de animais, num ambiente de um cemitério. Ninguém em sua consciência reside num cemitério, até pelas questões do respeito, pelas questões de religiosidade, e ele estava, como nos conta nessa parte que é transcrita por Amélia Rodrigues, que ele estava ocupando uma vala vazia. E quando ele percebe a presença de Jesus, totalmente subjugado por essas entidades, ele passa a gritar e ao mesmo tempo reconhece a realeza de Cristo. Por que eles passam a gritar? Porque a obsessão também, ela pode ser exercida por um ou mais espíritos. Pode acontecer até mesmo os casos que nós sabemos que a Revista Espírita narra, uma obsessão coletiva. Mas esse caso tratava-se de um jovem que, devido às suas fraquezas morais, havia já abandonado sua família e estava frequentando antros de perdição, e isso foi o elo que necessitava para a instauração dessa obsessão de espíritos que provavelmente tinham um laço com essa entidade encarnada, com esse espírito, com esse homem de outras vidas, e estavam vingando-se dele pelas condutas do seu passado. E com isso estavam humilhando. Ele estava sem vestes, ele já havia sido acorrentado, ele estava numa condição todo machucado, todo cheio de hematomas causados por ele mesmo, decorrente dessa intromissão perversa desses espíritos à sua vontade. A obsessão, como nós sabemos, ela é um processo muito complexo, ela tem profilaxia, mas na época ninguém entendia o que se tratava, e tratava-se como uma possessão demoníaca em que as pessoas eram amarradas, eram até mesmo surradas, tratadas como animais, ficavam acorrentadas, porque as pessoas não sabiam como tratar. E infelizmente, por mais que isso tenha acontecido na era de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nós vemos que ainda há muitas instituições religiosas que tratam esses casos como se fossem demônios e acabam machucando a pessoa, o encarnado, que está sofrendo esse jugo doloroso.
acabam acorrentando, acabam imprimindo golpes, surras nessa pessoa, e essa pessoa não tem consciência, às vezes, nem sequer do que está acontecendo, e está igualmente passando por um processo de grande sofrimento, porque está tendo a sua vontade totalmente aniquilada por aquelas outras inteligências que estão numa condição de espíritos inferiores e numa situação, às vezes, até mesmo de total primitivismo. Por isso que eles grunem, por isso que eles gritam, que emitem sons como se fossem animais, se retorcem, querem comer só carne vermelha, ensanguentada, como nós já vimos muitos casos que são contados. Por quê? Porque são espíritos que, dado ao atraso moral, eles chegam a equiparar-se àquele nosso estado do ser humano mais primitivo e selvagem. Divaldo Pereira Franco fala muito isso em seus livros. Nós temos também o espírito de André Luiz, que fala em determinados livros até sobre os eventos da licantropia e da zoantropia, em que os espíritos bastante inferiores acabam danificando o seu próprio perispírito, porque o nosso perispírito é plástico, e com a força do pensamento, eles acabam tomando características animalescas, às vezes isso conscientemente, com a intenção, e às vezes até por processos hipnóticos causados por outros espíritos perversos que fazem isso com que o espírito perca a sua ideia, a sua identidade como ser humano e passe a comportar-se como animais, como um lobo, como um cachorro, como um urso. E é isso que estava acontecendo com esse homem. Por isso que ele chega grunhindo, gritando, tratando como se fosse um animal, comendo restos de animais mortos, cadavéricos, porque ele estava numa condição de total selvageria. Esses espíritos, a ideia deles retrocede de tal forma que eles passam a acreditar que voltam a ser lobos, ficam com características lupinas. Neste último livro de Divaldo Pereira Franco, que se trata que trata justamente dessa fase atual que nós estamos vivendo, da pandemia, o livro Rumo à Regeneração, ele conta, esse espírito Manuel Filomeno de Miranda conta algumas sessões mediúnicas em que eles fazem atendimento a entidades que estão há muitos séculos nessa condição, que eles chegam a ter características lupinas, que eles começam a agir como animais, eles danificam o perispírito dessa forma e nos piores casos chegam a voltar a serem ovoides, que desnaturam totalmente o perispírito, mas que nós não vamos estar tratando nesta passagem, até porque não é o objeto, mas só para nós posicionarmos aqui a condição que aquele espírito se encontrava. E o mais interessante é que ele estava numa situação de total subjugação, aniquilação, mas é que toda essa legião, porque eram muitos espíritos que estavam participando desse processo obsessivo e que assim se identificam como legião, é que eles notam a natureza divina de Jesus, porque ele já vem gritando Jesus, filho do Deus Altíssimo, isso aparece no Evangelho de Marcos e Mateus. Conjuro-te por Deus, não me atormentes, porque eles percebem. De alguma forma, Jesus mostra a sua natureza divina e eles percebem que eles não tinham nenhuma possibilidade de dialogar, nenhuma possibilidade de ir contra a vontade do Messias. E Jesus só manda que eles se retirem e autoriza que eles vão até os porcos, como eles haviam pedido. Por quê? Porque o medo deles é que o Mestre Jesus os mandasse para os abismos. E nós sabemos que há regiões umbralinas, que há esses abismos terríveis, onde esses espíritos ficam aprisionados e ficaram por milênios, como conta também nesse outro livro, nessa outra obra extremamente recente aí do médium Divaldo Pereira Franco,
que muitos desses espíritos ficaram por milênios presos, porque eram espíritos de guerreiros, de homens perversos, que aniquilaram inúmeras populações e que agora, no fim dos tempos, foram permitidas suas reencarnações, e por isso que nós notamos que a nossa sociedade está com a moralidade bastante rebaixada e que nós estamos vivendo um momento de depravação moral da nossa juventude, da nossa população, dos valores éticos. Tudo por conta também dessa encarnação desses espíritos que estavam nessas furnas, que estavam aí durante muitos séculos, muitos milênios aprisionados ante a sua perversidade, o que causaria muitas doenças e grandes consequências à nossa população encarnada. Então, nota-se aí que esses espíritos, eles tinham uma condição tão pesada, tão tóxica, que os animais, ao momento que eles são colocados ao lado dos animais, ao invés do abismo, como eles solicitam ao mestre, eles causam uma reação muito dolorosa àqueles seres sensíveis que são os animais, e eles ficam bastante nervosos, começam a debater-se e acabam atirando-se na água, dada ao fluido pesado que havia sido imposto acima deles. Note-se também que esse homem, além de ter sido surrado, estava acorrentado, dolorosamente tratado, ele já havia sido expulso do vosso lar, ele estava também nu. Vejamos que há muitos episódios de pessoas que sofrem a obsessão e elas acabam tirando a roupa, saem na rua com roupas íntimas, e aquilo sempre acaba causando nas pessoas um ataque ao pudor. E tratam essas pessoas que têm essas atitudes, que são enfermas, como pessoas loucas, quando na verdade elas são pessoas que estão sofrendo um episódio da obsessão, causado por uma obsessão. E por que os espíritos fazem essas pessoas cometerem essas atrocidades e ao mesmo tempo esses desvios do pudor? Porque eles querem humilhar, subjugar. Então fazem com que a pessoa tenha a sua dignidade, o seu íntimo totalmente atacado. A partir do momento que ela é exposta desta forma, até as suas partes íntimas, as entidades entendem que estão passando por um alto grau de humilhação daquele ser que está sobre o seu jugo. Então vejamos que lá na época de Jesus isso já acontecia, e isso acontece muitas vezes na nossa atual civilização, e há pessoas que com atitudes infelizes acabam gravando esses episódios, divulgando em redes sociais, e com isso, claro que prejudicam ainda mais aquela pessoa enferma que está passando por aquela obsessão, ajudando de alguma forma aquelas entidades espirituais perversas que estão fazendo esse julgo obsessivo. Então nós devemos evitar essas práticas e auxiliar e não divulgar dessa forma. E claro que também esses episódios que às vezes nós vemos aí de descarrego, de exorcismo, em que se machuca o hospedeiro, a pessoa que está sofrendo a obsessão, isso não tem nenhum resultado positivo, senão prejudicar ainda mais o doente e machucar ainda mais aquela pessoa que está sofrendo absolutamente. O que nós precisamos fazer é encaminhar aquela pessoa ao tratamento da oração, do passe, da água fluidificada, os tratamentos da desobsessão, que esses sim são eficazes. Outra coisa interessante é que Jesus não trava muitos diálogos com esses seres que estão causando, assim dizemos, esses episódios de possessão e subjugação. Nós notamos que ele sempre dá uma ordem mandando que esses espíritos retirem-se. Por quê? Porque dada a natureza divina do Mestre Jesus, ele fica muito visível, esses espíritos notam e sabem que a vontade de Jesus é suprema e que eles não poderão combatê-la. Por isso que ele explica muito que os apóstolos precisam ter fé, quando num outro episódio os apóstolos tentam
expulsar supostos demônios, que nós sabemos que são espíritos de outras presas, de outras pessoas que estão passando e não conseguem. E ele fala, homens de pouca fé. Mas por quê? Porque os apóstolos ainda não estavam com a fé e com a natureza moral, com o grau moral necessário, com aquela envergadura elevada espiritual para que pudessem estar travando esse diálogo com essas entidades. Então, nós vemos que o tratamento das obsessões, eles são tratamentos muito complexos e que necessitam, acima de tudo, da nossa elevação moral. Portanto, as pessoas que tratam desses trabalhos, tanto o médium psicofônico, que permite que a entidade se comunique, assim como o médium, que é o orientador ou doutrinador, como muitos assim chamam, que vai travar aquele diálogo com aquela entidade, com as entidades espirituais, precisa também ser uma pessoa muito bem preparada, muito bem orientada como travar aquele diálogo. Por isso a necessidade do constante estudo, a necessidade do estudo das obras kardecianas, assim como também essas passagens evangélicas de Jesus. Por quê? Porque nos evidenciam a necessidade da nossa postura moral, não só como uma casca, como por fora, para que a sociedade veja, mas que nós igualmente precisamos ter uma postura elevada diante as coisas do mundo e da vida. Evitarmos sermos pessoas que estejamos caluniando os outros, prejudicando o nosso próximo, procurando fazer o bem, sermos caridosos, moralmente elevados, porque uma hora ou outra essas entidades podem estar jogando na nossa visão, naquele momento do diálogo ou na própria conversa, os nossos erros do passado. E até esses erros do passado e as nossas falhas morais são esses espaços, são essas janelas que nos possibilitam o episódio obsessivo. Então, a obsessão, ela acontece porque nós temos essas portas que são os nossos erros, as nossas falhas, podem ser os nossos vícios, às vezes o vício no álcool, o vício no cigarro, o vício em outras drogas ilícitas, o vício da calúnia, o vício da inveja, o vício da maldade, de prejudicar o nosso próximo, o adultério. São tantos, não é? Ainda mais na nossa sociedade em que nós vivemos, que são tantos os convites para a nossa depravação moral, o excesso sensualismo, erotismo. Tudo isso são portas que nós vamos abrindo a essas entidades que ficam ali, que são do nosso passado e estão a nos observar. E o momento que nós abrimos essas janelas, eles tomam conta e passam a exercer julgos sobre nossa vontade, até que nós estejamos não mais conduzindo os nossos pensamentos de forma independente. Nós, médiums, precisamos ter muito cuidado com isso. Não devemos jamais nos entender como imunes à obsessão, porque nós somos os que estão mais possibilitados a acontecer essas situações obsessivas. Porque nós estamos sendo sempre observados, tanto pelos nossos inimigos e desafetos do passado, como também por esse grupo de espíritos que estão hoje perseguindo todas as pessoas que forem adeptas ao cristianismo e ao espiritismo principalmente, porque como nos ensina as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo Pereira Franco, nós estamos passando por um período em que o nosso mundo está na fase da transição para um mundo de regeneração, e esses espíritos que estão ainda nesse grau inferior estão declarando uma verdadeira guerra contra todos aqueles adeptos ao espiritismo que é entendido como cristianismo redivivo. Por isso, cuidemos, prestemos atenção, estudemos, porque tudo isso nos dá possibilidade de maior entendimento e proteção contra esses enfrentamentos que nós
médiuns, nós espíritas estamos sofrendo e temos isso sempre em nosso coração quanto ao fazer o bem, a procurarmos os estudos, leituras elevadas como essas lições evangélicas do nosso Mestre Jesus, por espíritos sábios como Amélia Rodrigues, porque nós precisamos melhorar o nosso campo do nosso coração para esse momento tão precioso, porque depois da tempestade voltará o sol e nós poderemos então viver num mundo de paragens mais felizes, com pessoas melhores, mas tudo isso também depende do nosso concurso, também depende da nossa boa vontade. Então era isso, meus queridos amigos, é uma lição muito feliz, muito gostosa, que nós notamos que o Mestre Jesus nos dá grandes ensinamentos acerca da obsessão, acerca do seu ensinamento, e até mesmo esse mesmo homem que sofreu todo esse jugo, ele não foi uma pessoa ingrata. A partir do momento que Jesus, o Mestre, esteve em sua vida, por mais que ele tenha tido toda aquela queda moral, de entrega àqueles antros de perdição, como é contado nas lições de Amélia Rodrigues, e abandona sua própria família, ele volta-se às lições de Jesus, faz o que Jesus lhe havia pedido e mais tarde passa a engrossar as massas que seguiam o Mestre Jesus, auxiliando o próximo. Isso é muito bonito porque é uma revelação espiritual, não está nos evangelhos de Marcos e Mateus, está extraído de Amélia Rodrigues, que nos traz essa notícia maravilhosa. Tratava-se de um indivíduo totalmente que nós nas escrituras não se preocupávamos, que a única importância dele é que ele passou esse episódio de obsessão e que Jesus foi o Mestre Jesus foi quem lhe curou, e ele então, tendo esse entendimento, deixa com que esse chamado do Mestre Jesus faça parte de sua vida e passa a fazer o bem, passa a entregar-se ao bem e fazer parte dos ensinamentos da Boa Nova. Façamos também como esse obsidiado de Gerasa, que nós temos tantas mazelas, tantos erros, tantas feridas pretéritas, mas não importa o que nós fomos ontem, não importa os erros que nós cometemos, importa o dia de hoje, o que nós estamos fazendo hoje, o bem que nós podemos fazer também amanhã, e as realizações serão maravilhosas. Engrossemos também as massas, engrossemos o chamado de Mestre Jesus, que está sempre nos chamando, e hoje, nesses novos tempos, nós sabemos que é dentro do próprio Espiritismo que nós estamos sendo chamados, convidados como adeptos dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos, para estarmos hoje trazendo novamente esse cristianismo redivivo, relembrando as lições evangélicas e agora sobre a luz da imortalidade. Uma boa tarde a todos, um grande abraço e que Jesus esteja sempre iluminando o nosso caminho e o nosso coração. Muito obrigada.